Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, hoje, dia 25 de fevereiro do ano de 2026, o ano da sua vitória. 2026 será o melhor ano da sua vida. Creia em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que o Senhor está? Como é que a senhora está? Vocês estão seguindo firme e forte neste devocional que o Senhor nos deu durante 40 noites, 40 palavras do Senhor. Hoje nós vamos aprender a importância de nós intercedermos pelos nossos entes queridos, intercedermos pelas pessoas que nós amamos. Por causa de você, o Senhor livra eles. Por causa de você, o Senhor guarda, protege. Nós sabemos que a nossa vontade era de ver todos os nossos familiares, amigos, pessoas que nós amamos, servindo a Deus. Seria um prazer para você, sim ou não? Seria um prazer para mim. Mas nós vamos prosseguir, nós vamos adiante e nós não iremos parar. Porque quando nós paramos, o Senhor não tem prazer. E eu e você precisamos seguir estes 40 noites firmes e fortes no propósito do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia hoje, meu amigo, minha amiga, lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18 e o versículo é o 29, para nós darmos o ênfase, para nós darmos a sequência das 40 noites de palavra, que diz assim: disse-lhe ainda mais Abraão, e é se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei amor, não o farei por amor dos 40. Deus anunciou para Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Só que Abraão, naquela cidade, havia um sobrinho chamado Ló. E Deus falou para ele, olha, eu vou acabar Sodoma e Gomorra porque o pecado daquela cidade tem chegado até as minhas narinas. O pecado daquela cidade tem autodestruído, porque não tem como continuar com aquela cidade. Aquele povo é infiel. Aquele povo, eles não estão nem aí. Eles estão preocupados com os prazeres da carne. Então eu vou acabar. E Ló está ali na cidade, que é sobrinho de Abraão. E Abraão pede para o Senhor e disse assim, e aproximando-se dele disse, destruirá o justo com o ímpio? Abraão falou para o Senhor vai destruir o ímpio com o justo, Senhor? Não faz sentido. Não, o Senhor não faz isso. O Senhor iria destruir somente o ímpio. O nosso Deus, Ele não tem prazer em destruir pessoas, não, mas as pessoas que se autodestroem. Aí ele pediu por misericórdia para que viesse. Senhor, se ali tiver 50 justo, o Senhor ainda vai destruir? E Deus fala que não, se tiver os 50, por amor, Ele não vai destruir. Só que Deus procurou entre eles 50 justos e não achou. O Senhor procurou ali 50 e não achou. Aí disse para Abraão, tá vendo, Abraão? Não tem 50 justos. Aí Abraão falou, Senhor, se tiver 40, o Senhor vai destruir os 40. Ele falou, se tiver os 40, por amor dos 40 eu não vou destruir. Ia poupar aquela cidade.
uma cidade, não se achou os 40, nem os 50. Aí ele caiu para quanto? Para 30. Senhor, se tiver 30, o Senhor mesmo assim vai destruir aquela cidade? Ele falou, não, se tiver eu não vou destruir. Se tiver 30 lá, eu não vou destruir. Deus mostrando a sua misericórdia e a ousadia de Abraão em o quê? Em oração, baseado na justiça divina. Abraão, ele intercede pelo teu sobrinho. Abraão, tremendo pelo justo ali, ele pediu para Deus, Senhor, se tiver ao menos 50, não destrói não. E o Senhor, então tá bom. Por causa de 50, eu não destruo. Por causa de 40, eu não vou destruir. Por causa de 30, eu não vou destruir a cidade. Por causa de 20, eu não vou destruir. Por causa de 10, eu não vou destruir. Meu querido, minha querida, até quando você vai ficar questionando Deus? Até quando você vai querer que Deus venha fazer algo como se nós tivéssemos que ensinar o nosso Deus? Porque muitas vezes nós oramos para o Senhor e pedimos clemência. Senhor, tem misericórdia, Pai. E Deus falou para ele, se você tiver, o menos se for 10 justos, eu não vou destruir a cidade. E você sabe qual foi o fim daquela cidade? Aquela cidade, ela foi destruída, porque não achou os 5 justos, não achou os 10 justos. E disse, insistiu, não ires, Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, e eis que atrevi falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire, Senhor, se eu lhe falar somente mais esta vez, porventura se houver ali 10. E o Senhor respondeu, não destruirei por amor de 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Meu querido, minha querida, não contende com Deus. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele sabe exatamente o momento certo de agir. Deus, Ele conhece tudo, porque os teus olhos, Ele passeiam por toda a terra. O nosso Deus passeia por toda a terra. E eu e você precisamos aprender a confiar no que Deus tem preparado para cada um de nós. Após o Senhor ter concordado em poupar os 50 justos, Abraão insistiu corajosamente. Ele foi corajoso, perguntando, quem sabe, se porventura ali achará 40. E ele foi caindo. E a resposta de Deus, a misericórdia de Deus, eu não farei por amor de quantos? Dos 40. Demonstrando que Deus é misericordioso e está disposto a poupar qualquer cidade pecaminosa para o quê? Para uma pequena da maioria justa. Será que nós estamos sendo justos com o Senhor? Será que se o Senhor procurar justo nessa cidade de São Paulo, será que o Senhor acha? Nós temos que estar de acordo com o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela quem nos fortalece, meu amigo. É ela quem vai nos fortalecer, minha amiga. E eu e você temos que ter essa certeza, essa convicção que o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu te pergunto, será que você teria
essa ousadia de Abraão em estar questionando a Deus? O diálogo revela nada mais, nada menos do que uma intimidade com Deus. Quem é íntimo tem esse contato. Eu te pergunto nesta noite, você tem sido íntimo de Deus? O Senhor tem se achegado a você e você tem se achegado a Deus? Porque aqui nós vemos que Abraão, ele foi ousado sim, mas é porque ele tinha intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade, nós temos o quê? A liberdade. Nós temos a ousadia de perguntar, permitindo argumentar e mostrar que é o quê? Ele era amigo de Deus, meu querido. Amigo de Deus, minha querida. Já pensou? O poder de interceder e ser o quê? Ouvido. Olha que maravilha. A grandiosidade do servo de Deus. Ele era conhecido como amigo de Deus. Eu e você precisamos ser amigo de Deus. Precisamos ter essa intimidade com Deus para que Ele venha nos atender. Esta passagem ela mostra a importância, meu amigo, da intercessão, a importância da oração de intercessão. Vocês lembram que uns dias atrás nós oramos a oração de intercessão e nós falamos a importância da oração da intercessão? Que nós devemos orar intercedendo pelas pessoas que nós amamos, das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão necessitadas. Este é nosso papel, é o poder da oração, da intercessão. E aqui nós vemos o caráter do justo e o quê? E a paciência com Deus, porque Deus ele se dispôs a perdoar e em vez de destruir, mas porém ele não achou. E nós sabemos, se nós formos para o versículo um pouquinho mais para frente, no dia seguinte, o Senhor enviou dois anjos na casa de Ló, e aqueles anjos tendo chegado na cidade, o povo estava tanto pecado que queriam abusar dos anjos. E Ló falou, não, eu lhe dou minhas 2 filhas para vocês abusar, mas não mexa com estes homens. E o anjo falou, sai todo mundo de perto. E teve uma cegueira ali para que eles pudessem sair. E Deus salvou a família de Ló por amor do seu amigo Abraão. Abraão tinha uma intimidade com Deus e ele intercedeu pela família. Só não salvou a esposa porque a esposa olhou para trás. Porque o anjo falou, não olhe para trás. Para de ficar olhando para trás. Olha para frente. Porque é para frente que nós vamos avançar. Para trás, nós vamos querer retroceder, nós vamos querer voltar. Então, olhe para frente, que a sua bênção, o seu milagre está ali na frente. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidades. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Neste momento, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu glorioso santo nome, Senhor. Meu Pai, mais uma vez, aqui nós vimos o número 40, simbolizando um processo, uma mudança. Aqui Abraão, nosso pai na fé, o Teu amigo, ele intercedeu pelo sobrinho. E nós aprendemos, ó Pai, a importância de nós intercedermos também pelos nossos, Senhor. Sabe, Senhor, muitas vezes nós temos orado ao Senhor, muitas vezes nós temos pedido para o Senhor, mas parece que a nossa oração muitas vezes não tem chegado até o Senhor. Oh, meu Pai, nos dê ouvido, meu Pai, nesta noite. Atenda o nosso clamor. Por favor, meu Pai. Há tanto familiares nossos que estão enfermos, estão doentes. Há tantos amigos, Pai,
estão doentes, precisando do socorro, de um auxílio. Oh, meu Pai, neste momento eu intercedo pela vida dos necessitados, meu Pai. Pela vida daqueles, meu Pai, que estão gemendo de dor neste momento, que estão no UTI, que estão no CTI, que estão clamando ao Senhor. E muitas vezes, meu Pai, estão falando: por que eu não morro logo, por que eu não acabo logo com isso? Nós sabemos, meu Pai, que tem um processo a seguir. Nós sabemos que temos uma luta para continuar. Eu me lembro, meu Pai, Jesus Cristo ali no Getsêmani, orou para o Senhor 3 vezes, pedindo para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice adiante, mas todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. E quantas vezes, Senhor, é que nós oramos assim, para que o Senhor seja feita a tua vontade? Também me lembro do apóstolo Paulo, que orou também por 3 vezes, pedindo para o Senhor tirar o espinho da carne. Oh, meu Pai, nós sabemos que nada é como nós queremos, nada é do nosso jeito, não. O Senhor é quem tem o controle de tudo na palma das mãos. Nós só podemos te agradecer, meu Pai, porque até aqui as tuas fortes mãos foi quem nos sustentou, foi quem nos guardou, foi quem nos livrou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, meu Pai. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te guardando, te livrando, te dando uma semana mais do que abençoada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Me ama você. Deus te abençoe. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no coração. Dá um grande abraço aqui. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo deste amigo e pastor Fabinho Luz. Beijo no coração, saúde e paz.